meu povo, bora falar sobre o episódio 4 de Wolfpack. Bora sim, senhor, porque essa série de lobisomens, meus amigos, tá uma coisinha maravilhosa. Tudo bem que esse episódio não foi lá essas coisas, mas também não foi de todo ruim. Toda semana a gente tá falando sobre os episódios de Wolfpack e hoje a gente vai falar sobre o episódio 4. E pra você não ficar de fora, já vai se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Sem mais enrolação, bora falar sobre Wolfpack, primeira temporada, quarto episódio. Galera, é o seguinte, a primeira coisa que eu quero saber é quando que a mãe do Everett vai morrer? Quando que o lobisomem vai matar ela? Porque, ô mulherzinha insuportável! Eu sei que isso foi apenas um momentinho do episódio e em todo vídeo eu sempre falo sobre questões familiares, mas essa mulher, ela tá me causando uma raiva que ela me dá mais raiva que o lobisomem que tá matando as pessoas e perseguindo todo mundo. Vocês viram a maneira que ela tava falando sobre o Everett ali no começo, enquanto ele tava ouvindo tudo, ela falando ali com o pai e ele tentando defender, falando, poxa, por que você odeia seu próprio filho? E ela tentando se justificar, falando que não odeia o filho coisa nenhuma, mas que odeia, na verdade, essa fase adolescente. E aí o pai já joga na cara falando que não, desde criança ela é assim, ela trata ele dessa maneira. Então eu vejo o Everett como um garoto muito carente e um garoto que realmente tem muitos problemas e eles têm falado cada vez mais sobre a ansiedade do personagem. A gente que tem ansiedade, a gente sabe muito bem como que funciona essa palpitação, essa coisa que a gente não consegue respirar direito, principalmente quando a gente tem algum tipo de crise. E esse episódio eu acho muito legal que eu me senti representada com o Everett, não vou mentir, tá? Porque quantas vezes que eu estava com alguma crise de ansiedade e eu ouvi das pessoas falando, calma, é só respirar, para com isso, você precisa se controlar. Meu querido, se eu conseguisse me controlar, a última coisa que eu ia ter na minha vida é ansiedade. Então, a série tem falado cada vez mais como os personagens, eles estão conectados, né? Eles fazem parte do mesmo bando e eles têm essa ligação que vão sentindo as coisas. Então foi bem interessante esse momento que o Everett, ele tá tendo uma crise de ansiedade e os outros personagens começam a ter o mesmo sintoma porque tá sentindo aquilo que ele tá sentindo. Bom, mas por que eu tô falando tudo isso? Eu acho que com todas essas questões, o Everett ainda vai ser um personagem que vai surpreender bastante a gente. Porque apesar desse negócio de ansiedade, de tudo que ele passa, a gente vê que ele é muito curioso e ele é muito corajoso também em alguns momentos e em outros nem tanto. De todos os personagens, eu sinto que tanto a Luna quanto o Everett são os mais interessados em resolver todo o rolê ali. Enquanto a Blake, ela tá numa preocupação mais com a família, com o pai, com o irmão que é autista e várias outras questões. A Blake é uma personagem que ela segue assim firme falando, eu não sou uma lobisomem. Eu acho que ela fica tentando repetir isso pra ela mesma pra ver se funciona, né? Enquanto o Harlan, simplesmente um reizinho maravilhoso, ele também não quer saber de algumas coisas, né? Quando ele tá ali com alguma crise ou tá acontecendo alguma coisa muito séria, ele fala, quer saber? Tchau, vou dar um rolê. O Harlan, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas eu acho que ele tem uma cara de safado e eu sinto que o personagem tá flertando o tempo todo. Com certeza, o maior pegador dessa série até então, e eu acho que dificilmente alguém vai tirar esse título deste garoto, ok? Mas eu confesso que a cada dia eu tô mais apegada ao Harlan, mas eu acho que ele é um personagem também que ele tá com muitos traumas. Nesse episódio a gente vai vendo que tem mais coisas aí no passado que o Garrett, o pai dos gêmeos, ainda não falou, e eu acho que não somente com a Luna, mas com o Harlan também deve ter alguma coisa. O Harlan, eu vejo ele como um personagem que ele tenta, assim como a Blake, maquiar os seus problemas, então por isso que ele vai dar um rolê, ele vai fazer alguma coisa pra esfriar a sua cabeça. A gente vê esse momento que ele perde a cabeça com o Everett e joga ele ali no banheiro e as presas aparecem e eles ficam muito preocupados. A gente vê que uma grande questão nessa história e a preocupação dos personagens é que eles se transformem em lobisomens e percam o controle. Confesso que eu achei esse assunto muito interessante e com isso eu comecei a pensar que sim, algum dos 4 personagens principais podem em algum momento se transformar em lobisomem nessa temporada, assim, tipo 100% e matar alguém. Não sei, mas eu tive esse sentimento e aí a gente vai trabalhar na história em relação a isso. Se não acontecer, eu vou ficar chateada, eu vou ficar surpresa, porque eles estão batendo tanto na tecla de perder o controle, perdendo o controle, que eu confesso que eu queria sim, apesar de gostar muito dos personagens, eu queria
ter esse momento, a gente vê esse momento deles perdendo o controle pra gente ver como que é, sabe? Tipo, quando os vampiros em The Vampire Diaries desligavam a humanidade e a gente sabia que eles estavam sem humanidade e a gente passava aquele pano. É muito louco que em qualquer momento eu tenho que falar de The Vampire Diaries, né, gente? Essa série não sai de mim, pelo amor de Deus. Inclusive, saudades. Mas a gente tem um momento muito interessante quando a Luna começa a lembrar de algumas coisas da sua infância. Coisas que ela esqueceu, mas o Garrett não esqueceu, e com isso ela começa a compreender um pouquinho melhor porque o pai fez aquelas balas de prata. E aí, nesse episódio, a gente acaba descobrindo que o Garrett, ele tem todo um plano, ele tem um plano B, e ali a sua colega de trabalho, ela também sabe sobre os lobisomens e ela também tem as suas próprias balas de prata. Com certeza isso vai dar confusão em algum momento, pode escrever. Mas eu gosto desse momento que mostra o flashback ali da Luna, mostrando que ela matou o seu próprio cavalo, gente, coitadinha, que traumático pra ela e pro cavalo que morreu no caso, né? Mas a gente vê essa coisa mais protetora do Garrett, que não falou nada, que deixou as coisas acontecer, a Luna que acabou lembrando deste acontecido, e eu acho que a partir desse momento também os personagens vão entrar em vários questionamentos, principalmente sobre o pai biológico deles. A gente sabe que é um assunto muito presente desde o começo sobre esse pai biológico, e com isso eu começo a pensar que deve ser alguém que a gente conhece ou alguém muito importante nessa série. Mas com isso a gente acaba tendo um momentinho até que fofo entre a Luna e o Garrett, que são pai e filha, independente se é pai biológico ou não, ele que criou esses jovens. Mas aí eu entro em uma questão. Eu acho que o Garrett, ele é um personagem muito frio. Eu tive muito esse sentimento. Eu não sei se ele tá preocupado com o que tá acontecendo, mas eu sinto que ele sabe muito mais do que ele tá falando. E ele é um personagem que me parece ser muito preparado. Parece que ele já viu isso acontecer antes dos gêmeos. Então, pode até ser que o Garrett, ele já tenha o conhecimento do lobisomem antes mesmo de adotar os gêmeos. Lembra que eu falei pra vocês sobre uma teoria minha que o Garrett possivelmente perdeu alguém muito importante pra ele por conta de um lobisomem? Eu ainda acredito fielmente que alguém que ele ama muito acabou morrendo nas garras de algum lobisomem e possivelmente seja o pai biológico dos gêmeos. E digo mais, eu acho que o Garrett, ele sabe quem é o pai biológico, ele sabe sim a verdadeira identidade desse lobisomem. Nesse episódio a gente já começa essa interação dele com a Ramsay, que é a detetive atrás dos incêndios, atrás de tudo isso daí. Ela também é uma personagem muito misteriosa pra mim, só que cada vez menos eu acho que ela seja a lobisomem. Até porque se ela ser o lobisomem master, não vai fazer muito sentido com algumas cenas desse episódio, por exemplo. Quando ela começa a investigar sozinha e começa a deitar ali, imaginando como que aconteceu com aquele garoto. Nesse caso, eu acho que não faz muito sentido ela ser a lobisomem e ter essa cena específica com ela sozinha. Eu acho que se tivesse outros personagens com ela, até que seria justificável. Mas eu ainda acho que ela seja a pessoa que tá ligando ali pra galera, ou que ela também sabe sim sobre os lobisomens, mas tenta passar aquele pano. E com certeza a história dos lobisomens é o que vai acabar unindo ela e o Garrett, que obviamente vão ser um casal, né, gente? Eu tô shippando muito, eles têm muita química e eu tô muito feliz que eles já estão ali, ó, na mesma cena, bonitinhos, e possivelmente vão começar a investigar algumas coisas juntos. Outra questão agora é sobre o policial, que ele tá desaparecido. A gente tem uma cena final ali que mostra ele com o rosto todo desfigurado. Não sei se eles vão continuar falando a respeito disso, não sei o que eles vão fazer em relação a essa história, mas eu confesso que é uma coisa que não me chama tanto a atenção, pelo menos no momento não, porque aquele policial é um grande idiota e mereceu morrer daquele jeito sim. Mas esse episódio 4 especificamente, eu tava com algumas expectativas em relação a ele, mas eu acho que foi um episódio ok, não foi um episódio que entregou muitas coisas na história, foi um episódio assistível, mas na minha opinião foi o piorzinho até agora. Porque eu sinto que a história não andou pra frente, eu sinto que não aconteceu nada, mas também isso é normal, toda série tem esse tipo de episódio que não acontece tanta coisa, enfim. Mas uma das coisas que eu gostei bastante nesse episódio é a apresentação do Austin, um personagem que eu acho que pode acrescentar e muito ainda nessa história. Eu só espero do fundo do meu coração que ele não morra, pois eu já estou shippando ele com a Luna. A gente já tem esse comecinho aí, esse desenvolvimento, já dá pra perceber que sim, ela tem um interesse
interesse nele, e eu acho que pode ser recíproco. Porém, o personagem tá passando por várias outras questões, então eu acho que a última coisa que ele vai pensar neste momento é ter um relacionamento com alguém, né, galera? Mas uma das coisas muito positivas em Wolfpack pra mim até agora é que a gente tem toda essa história do incêndio, que a gente vê menos presente nesse episódio, mas ainda é presente porque é a história principal. Mas é bem interessante que eles vão mostrando outras versões e outras situações, não apenas dos 4 protagonistas, do pai deles, da família, enfim. Então, nesse episódio, a gente também acompanha a versão do Austin, um garoto que ele não sabe o que tá acontecendo, ele não tá conseguindo dormir, ele viu ali o lobisomem, mas as pessoas não acreditam nele e acham que ele tá maluco. E ele também entra nessa questão das pessoas falarem, eu acredito em você, relaxa, só que ele sabe que no fundo é mentira. Tanto que a gente tem esse momento no final, que ele tá ali conversando com a Luna e ele fala, olha, não mente pra mim, não fala que acredita em mim sem acreditar em mim, eu sei que você não acredita. Só que mal sabe ele que a Luna acredita sim, porque ela sabe o que está acontecendo, ela sabe sobre a existência dos lobisomens e não somente isso, ela também é uma. Então eu acho que isso pode aproximar os personagens e eu acho muito positivo quando a história, ela não esquece que outras pessoas, mesmo que não sejam principais, também estavam no momento específico. Porque coisas que a gente mais vê em vários filmes e séries é, por exemplo, acontece um acidente gravíssimo em que, sei lá, 50 pessoas morreram e tem pessoas desaparecidas e um monte de coisa acontecendo, mas a gente acaba vendo a versão apenas do protagonista, a gente vê apenas uma versão ou 2, 3 na história. Nesse caso, não. No episódio passado a gente tem outro garoto que também foi mordido, então a gente vê a versão dele naquele momento. Então a gente vê que não somente a Blake, o Everett, todo mundo tava passando aquilo ali, mas tinham outras pessoas presentes. E aí a gente vê o Austin agora também com esse trauma que ele ficou e não conseguindo dormir. Tô bem ansiosa pra ver esse personagem daqui pra frente, apesar de não ser um dos principais, eu acho que ele... Gente, eu acho que ele vai fazer alguma coisa e tô shippando ele com a Luna mesmo e dane-se. Agora, falando em shippar, gente, infelizmente Blake e Everett não me desce. Não consigo gostar desse casal, tô achando meio estranho, não consigo ver essa química, não dá. Eu gosto dos personagens individualmente, mas como um casal ainda não comprei essa história, me desculpem. Confesso que os gêmeos, eles são os mais interessantes pra mim, não vou ser hipócrita aqui, eu me empolgo mais na história deles, no momento que eles aparecem. A Blake e o Everett às vezes dá uma baixada assim na história, aí eu não fico tão empolgada assim em alguns momentos, apesar de ter aquele momento tenso onde a Blake, uma grande burra, desculpa, ela deixa o irmão autista sozinho ali de noite naquele lugar. Eu falei, minha filha, por que tu tá fazendo isso? Tu sabe da existência de lobisomem, tu sabe um monte de merda que pode acontecer e tu deixa o seu irmão autista ali trancado numa cabine. Pelo amor de Deus! E aí, gente, vocês vão me desculpar. Nesse momento eu não consegui ver absolutamente nada tenso. Foi tenso ali no começo, com ela procurando o irmão, de repente ela uivando ali, gritando o nome dele, todo mundo ouvindo. Mas, gente, aquela cena do Everett chegando com o irmão dela no colo, parecendo Superman, eu não aguentei de tanta vergonha alheia. Que cena feia. Gente, que cena horrorosa. Vocês vão me desculpar, mas eu achei muito mico aquela cena. Não dá, não dá, não dá. Depois ficam falando dos meus dorama. Dorama, pelo menos, a gente já sabe que é desse jeito. Enfim, mas essa cena do cara chegando ali, tipo um super-herói com o irmão dela no colo, ela... Uau, tipo assim, é o homem da minha vida. Eu achei um momento meio desnecessário. Eu acho que ficou meio estranho. E ainda a gente olha pra mão do garoto e ele tem um monte de pelo de lobisomem. Eu olhei aquilo e falei, gente, o que rolou? Ele pegou o lobisomem assim, vem aqui, meu filho, arrancou os pelos dele. Foi uma cena muito desconexa pra mim, assim, da história, então eu acabei não gostando muito. Mas outra coisa positiva nesse episódio que eu esqueci de falar é que a gente vê eles em um ambiente diferente também, né? A gente vê eles voltando às aulas, eles ali no contexto da escola mesmo, fazendo prova e com os colegas de classe e toda essa situação, porque a gente não pode esquecer que eles são adolescentes, eles estão na escola, então a gente também vai ter esses momentos mais adolescentes também. Enfim, foi um episódio que eu acho que não deu tantas
respostas assim, mas foi um episódio ok, super assistível, não é um episódio horrível, nada disso. Eu acho que continua sendo uma série boa, sim, uma série sobrenatural que eu gosto de acompanhar, eu amo essa vibe, vocês sabem muito bem disso, né? Não acho que o episódio 4 foi tão bom quanto os 3 primeiros, mas estou aí na expectativa do 5º episódio, que ele seja muito bom, aleluia, amém. E a gente se vê aí na semana pra falar sobre o episódio 5, então fica de olho aqui no canal, já vai se inscrevendo se ainda não é inscrito e clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, hein? E claro, não esquece do like, que é muito importante pro YouTube mandar esse vídeo pra outras pessoas, e já que eu tô pedindo um monte de coisa, vai lá me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês, combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau!